Enfoque. A lusofonia em foco. Bem-vindos à segunda parte do programa Enfoque, com Carlos Matos Gomes a falar sobre a guerra e os efeitos dela na Europa e no mundo. Obrigada por nos assistir, pedimos que curta, que compartilhe, que envie perguntas e que, enfim, quem não é inscrito, que se inscreva no canal, porque é de graça e nos ajuda imensamente a levar esse projeto adiante. Como viu o papel da Europa, como viu a visita dos três chefes europeus, dos três líderes europeus à Ucrânia. A Europa tem alguma palavra a dizer nessa guerra? Não, a visita do chamado do trio a Kiev é desmontada no dia a seguir com a visita do Boris Johnson. Isto é, o Boris Johnson foi dizer ao Zelensky, olha, aquilo que aqueles três senhores cá tiveram a dizer, vocês desliguem, porque aquilo que me mandam dizer de Washington é isto, isto e isto. Portanto, nós temos uma Europa em que aparece um trovão que destrói e numa visita a seguir que não está preparada, que não é anunciada e que deixa, digamos, com as calças na mão esses três líderes. E há um outro, a Europa tem depois, e já agora pegando nesse aspecto, que é um problema são vários níveis de irrepresentatividade que os cidadãos sentem. Em primeiro lugar, a Europa, que não é um Estado federal, mantém a soberania dos seus Estados. Mas é um pouco, estamos outra vez no Animal Farm, mas há animais mais importantes, mais azuis mais e mais importantes do que os outros. Portanto, a França, a Alemanha e a Itália são mais iguais ou mais importantes que os outros, é por isso que eles lá vão. Por outro lado, mas esses ainda são eleitos. O Draghi não tanto, mas pronto. Depois, por outro lado, há um conjunto de estruturas com poder efetivo de funcionários. A Presidente da Comissão Europeia é uma funcionária, o Presidente do Conselho Europeu é um funcionário e o Ministro dos Negócios Estrangeiros é um funcionário. E que tomam decisões e os europeus, mais ou menos esclarecidos, perguntam, mas que mandato têm estes senhores? Isto é, nós somos formados num regime dito democrático de representatividade, isto é, nós delegamos representação, nós não delegamos responsabilidades. Ora bem, aquelas pessoas não nos representam e tomam responsabilidades por nós sem nós termos conferido. E daí, então, todos estes movimentos populistas, porque se nós não somos representados, ou somos representados por quem não sabemos quem é e que não escolhemos, e que não tem sequer, isto é a base do sistema democrático, não tem sequer a obrigatoriedade de prestar contas. Embora se diga que, teoricamente, o Parlamento Europeu pode destituir a Comissão Europeia, isso é em teoria e muito ao longo e com muitos entraves pelo meio. Portanto, nós estamos nesta situação, isto é, cada ação dos dirigentes da União Europeia, neste caso, não são levadas a sério por nenhum dos atores. E isso é a pior das situações em que nós podemos estar. A Europa está a sofrer, a Europa é que está a sofrer com a guerra, os Estados Unidos nem tanto, de certo modo. Não é na casa deles, né, Henrique? A guerra não é no quintal deles. Eles a guerra não é no quintal deles. Procuração. Agora, tem passado a narrativa de que a guerra vai durar muito tempo. Será que irá durar muito tempo? Será que Zelensky consegue conter os russos? Será que os russos já esgotaram a capacidade militar deles ou estão prestes a esgotar a capacidade militar deles, como já há um mês ou dois se dizia?
grande teórico chinês, há 2500 anos, Sun Tzu, alertava para os perigos das guerras longas, que desgastam as tropas, desgastam os meios, desgastam a moral e, portanto, são muito perigosas. Todos nós também conhecemos os perigos da guerra dos impérios, do Império Romano contra os impérios dos persas, que durou 300 anos e acabou com a derrota dos... Nós não estamos nesse ponto. Agora, o que temos é uma outra questão. Esta guerra vai durar enquanto convier a um dos grandes atores. Eu não sei, ao contrário de muitos comentadores, a quem é que o prolongamento da guerra é mais favorável. Do ponto de vista da Rússia, fazendo uma análise do conflito, o prolongamento da guerra pode e permite-lhes ir estendendo o seu domínio territorial até aos objetivos que eles definiram e que nós não sabemos quais são. Há muita gente que inventa que a Rússia quer ocupar a Ucrânia, ou quer chegar, até já fala, quer chegar a Lisboa. Não. Nós não sabemos quais são os objetivos. Sabemos, sim, que eles não aceitam ser derrotados. Isto é, quando nós falamos nas perdas em material e em vidas humanas da Rússia, isso quer dizer que a Rússia não aceitará uma derrota porque não há nenhum poder imperial em que as legiões regressem derrotadas. Portanto, isso não está fora de questão. E, por outro lado, a guerra pode convir aos Estados Unidos e julgo que neste momento convém a vários títulos. Primeiro, a questão de um presidente em guerra é sempre favorável em termos eleitorais e os Estados Unidos têm as eleições intermediárias agora até ao final do ano e, portanto, isso nesse aspecto é bom. Por outro lado, o prolongamento da guerra é favorável quer à Rússia, quer aos Estados Unidos, na medida em que enfraquece a Europa Ocidental e enfraquece, curiosamente, também a Ucrânia e o poder da Ucrânia, porque vai ficar este poder ucraniano do Zelensky e dos seus oligarcas, à medida que a guerra se vai prolongando, eles vão tendo também o desgaste da sua opinião pública e o desgaste dos efetivos disponíveis para combater e também dos meios. Portanto, nós vamos estar numa situação em que os dois jogadores vão prolongar o jogo, como num jogo de xadrez, fazendo manobras dilatórias e manobras secundárias com os seus peões, até chegar um momento em que decidem terminar a guerra. Qual é o grande perigo do prolongamento da guerra? É que quando um dos atores entender que tem que fechar a guerra, utilizando a terminologia do Solnado, ele vai colocar no campo de batalha as suas armas mais potentes para findar. Que, aliás, foi o que os Estados Unidos fizeram na Segunda Guerra Mundial com o lançamento das duas armas nucleares. Nós já temos esse tipo de experiências históricas. Neste caso, há uma utilização de armas nucleares que não são daquele tipo, que são as armas nucleares de teatro, ou armas nucleares táticas, que podem, num determinado momento, ser utilizadas num determinado território para marcar o fim de uma guerra. E isso terá consequências tremendas, independentemente de quem seja o ator delas. E é sobre esta corda bamba em que nós andamos e os dirigentes europeus andam alegremente vestindo casaquinhos amarelos e calças azuis, como se estivéssemos aqui a passar modelos numa revista. Não estamos numa situação, do meu ponto de vista, muito séria e muito perigosa. E agora com o problema da Lituânia dificultar a passagem de comboios para Kaliningrado, isso poderá acender qualquer... A Lituânia, quando ouvi isso, é uma pequena provocação, é como se fosse aqueles cãezinhos pequeninos que nós lançamos às canelas de quem passa perto.
Portanto, é uma Mas provocação. o Dmitry Peskov já disse que, como porta-voz do Kremlin, que não vai facilitar para a Lituânia. Se a Lituânia... Não, e, portanto, aquilo é uma provocação e as autoridades lituanas, que são autoridades também vassalas, só fazem esta graça e esta provocação porque têm as costas quentes. E isto também é muito utilizado pelos militares, que é fazer uma provocação para ver até que ponto é que o nosso adversário está disposto a ir. Os caçadores também utilizam, e os militares até nas guerras utilizavam na Primeira Guerra Mundial, que é pôr um capacete na ponta do cano da espingarda e levá-lo e para ver o que é que o meu inimigo, para onde é que ele dispara e onde é que ele está e até que ponto é que ele está disposto a ir. E, portanto, nós estamos a brincar com o fogo. Portanto, os lituanos são um rafeiro que nós utilizamos. Os lituanos são rafeiros, mas pertencem à NATO. O problema... Outra questão que há é a questão... Eu conheço também relativamente a NATO. A questão da lei da NATO é uma questão desarmónica, isto é, a NATO não vai declarar guerra à Rússia por causa da Lituânia, ponto final. Pois, eles não têm vergonha de tanto. Mas sabe o que me preocupa? E eu gostaria de ouvi-lo a respeito, que enquanto a guerra se prolonga, as mazelas sociais também são refugiados, são pessoas sem teto, são pessoas que estão em situação de rua, fome, desemprego, doença, tudo isso o governo, de alguma forma, os governos, né, na Europa vão bancar, vão ter que fazer. E aí, como é que a gente vai normalizar essas mazelas? Vai tudo bem, desde que continue, não tem problema, a OTAN que manda, o NATO, e tudo bem, a gente vai aprender a conviver com isso, isso é a nova ordem mundial? A nova ordem mundial já está, e a nova ordem mundial não conta com a Europa. A Europa, neste momento, não produz nada para o mundo que não seja produzido noutros sítios do mundo. A Europa não produz um avião que não seja produzido não produz um satélite que não seja produzido noutra parte do mundo, não produz um computador, não produz inteligência artificial, não produz tecnologia, não produz saber e não tem sequer poder. Portanto, os centros do mundo, porque há vários centros, e essa é que é a nova ordem, nós não pensamos que há um centro, mas que há vários centros. Os vários centros já não contam com a Europa. A Europa vai ter um excesso de bens instalados. Isto é, eu estava outro dia a ouvir o primeiro-ministro português a falar em aumentar a capacidade do Porto de Sines a receber gás, petróleo. É escusado porque não é necessário. Da mesma forma que também não é necessário fazer um grande aeroporto agora aqui em Portugal, porque todo este movimento do turismo, com o empobrecimento europeu, ele vai diminuir. E, portanto, os aeroportos que nós temos, estas capacidades, nós não precisamos de investir, isto é, construir um grande aeroporto agora aqui em Portugal é um grande negócio para a Da Vinci, que gera os aeroportos e é uma empresa de construção civil. Mas não há nenhum interesse nisso. E, portanto, a nova ordem mundial vai ser feita à volta dos BRICS, onde se inclui o Brasil, onde se inclui a América Latina, onde se inclui a Índia, a África do Sul, porventura Angola, espero que sim, a China e a Rússia, que será sempre E eles estão convidando mais atores para os BRICS, né? Os BRICS vão ser uma versão, essa nova versão, uma versão revista e ampliada, não é? Mas os BRICS não estão condenados a ser satélites da China. Porque neste momento a Rússia, quer se queira, quer não é grande coisa. A Rússia tem o mesmo PIB que a Itália. A Rússia tem 150 milhões de habitantes. Portanto, isto é, tem um terço da população da União Europeia.
Depois tem 145 milhões. Mas a questão é que os BRICS não necessitam da Rússia para nada. Isto é, a América Latina... É um parceiro A importante. América do Sul tem todas as matérias-primas que necessita. Pois. A África tem todas as matérias-primas de que necessita. A China também tem, a Índia também tem. Mas é que a China, sobretudo a América do Sul, tem as matérias-primas e a África também, mas não tem a tecnologia, não tem o saber. E isso está na China. A América do Sul tem. A América do Sul, antes do Bolsonaro, tinha e estava associada aos grandes projetos aeroespaciais. Foi o governo americano que impediu o Brasil de ter uma arma nuclear. Por exemplo, a Embraer, e eles compraram e devolveram. O saber produzir existe, isto é, o saber instalado agora é só colocá-lo em prática e desenvolvê-lo. A América Latina tem as fontes de energia e as fontes de matérias-primas e, curiosamente, e mais importante até, as fontes alimentares que lhes permitem ser um espaço determinante. O grande problema da América Latina são as convulsões sociais e as desigualdades sociais. Portanto, é uma questão política e social. E isso é uma questão que parece a ser resolvida, ou pelo menos a ser percebido pelas populações que estão a subir nos seus escalões sociais de consciência política. E, portanto, a África do Sul tinha capacidade nuclear, desistiu de a ter por vontade própria, tinha uma central nuclear na Namíbia, no sudoeste africano. A própria Índia. A Índia tem armas nucleares. Também. Inclusive, digamos, a Europa tem menos armas nucleares. A Europa tem menos armas nucleares, por exemplo, do que Israel. A Europa tem menos armas nucleares do que a Índia. Tem muito menos armas nucleares do que a China. Portanto, e não tem nenhuma matéria-prima para fazer armas nucleares. O que eu queria lhe perguntar, e encadear com esse seu raciocínio, é que o fortalecimento dos BRICS, na verdade, acho que serve mais politicamente, não é, para um cenário multipolar. E são parceiros importantes que se juntam, não dependentes somente dos Estados Unidos ou da NATO, ou seja, de um só. Eles se formam e se juntam a fim de fazerem negócios, a fim de fazerem associações, independentemente dos Estados Unidos, que antigamente determinava quem seriam os parceiros, principalmente na América do Sul. Eu creio que o senhor poderia falar sobre um pouquinho mais sobre o fortalecimento dos BRICS nesse cenário, inclusive, que agora a Colômbia festeja uma eleição onde a esquerda vai ao poder pela primeira vez, inclusive com uma mulher negra como vice-presidente. A questão que colocou e o cenário que apresentou, digamos que é um cenário muito favorável e muito otimista. À medida que... Eu creio que vai haver... Mas à medida que nada se faz sem atrito e sem conflito. Claro. À medida que estes agregados políticos, esses grandes espaços, como se designavam antigamente, dos BRICS, no caso da América Latina, da África, da Índia, à medida que eles ganharem capacidade, força e autonomia, eles vão pôr em causa todo o sistema mundial que é baseado no dólar. E os Estados Unidos vivem do dólar. Nós, por vezes, pensamos que eles vivem, obviamente, da indústria, do complexo monetário industrial, mas o complexo monetário industrial serve para garantir que os papéis em dólar, os papéis dos dólares, servem para comprar mercadorias reais. Quando acontecer esse desenvolvimento dos BRICS, não vai ser feito sem uma feroz oposição dos Estados Unidos. Claro. E isso vai provocar conflito em vários pontos do mundo. Aliás, o golpe de 2016 no Brasil, uma das causas foi o BRICS. Foi o papel do Brasil. A questão hoje em dia é que os militares americanos e os centros de pensamento
analisam é que os Estados Unidos não têm capacidade para se baterem em dois conflitos de grande dimensão simultaneamente. E, portanto, se os conflitos se multiplicarem, isto quer dizer que os Estados Unidos depois não têm mãos para acorrer a todos esses locais, mas têm mãos para desestabilizar todo o sistema. E, portanto, isto quer dizer que nós também corremos o risco de entrar numa época caótica a nível da gestão mundial. E quando se entram, o mundo, o planeta, nós aqui na Europa já vivemos épocas caóticas. Toda a Idade Média, a alta Idade Média é caótica, porque não há ordem, não há um poder que estabeleça uma cultura, uma civilização e um caminho, e, portanto, vivemos momentos caóticos que podem corresponder, digamos, às idades de gelo geológico. E esse é outro risco que nós corremos e que eu julgo que os líderes mundiais deviam pensar, se não pensassem nas pequenas políticas de mercearia, que é aquilo que estamos a tratar, quando o problema não é a política da mercearia, é quem é que está por trás da fábrica que põe os produtos na mercearia. Claro. Agora, o senhor, como é que o senhor vê essa ameaça da Rússia de condenar à morte os militares americanos encontrados? Não, isso faz parte dos jogos. Os ucranianos apanharam 3 pobres militares e apresentaram-nos como se fossem criminosos dentro de uma gaiola. E os russos arranjaram 3 militares, portanto até mais qualificados, 2 americanos, e meteram-nos numa gaiola e apresentaram-nos do outro lado. Portanto, estamos num jogo de espetáculo. Uma mise-en-scène. Isso não terá efeito nenhum sobre o futuro da guerra, nem coisa. Não acha que os americanos vão se sentir mais... Não, os americanos têm pena de morte. Mais forte, não, é que os americanos têm pena de morte. Os russos é que... O problema é esse. É que eles não têm argumentos, porque eles internamente mantêm a pena de morte, não é? Vê alguma esperança na possibilidade de esta guerra e esta crise, que é em grande parte multiplicada pela guerra, da guerra terminar e desta crise, nomeadamente a inflação, problemas com o fornecimento de matérias-primas, de um modo geral, com o preço das matérias-primas, com a energia, vê alguma possibilidade de a guerra terminar a relativamente curto prazo? Será que, por exemplo, sabemos que agora houve uma movimentação de tanques russos que vieram da Bielorrússia e que estão a cerca de 25 quilómetros de Kiev. E esse tipo de ameaças e a passagem da Rússia para um novo patamar, porque a Rússia tem estado a utilizar, por aquilo que, tanto quanto eu sei, tem estado a utilizar, sobretudo, material de guerra já antigo, e há a possibilidade da Rússia passar para um novo patamar e isso fazer com que a guerra acabe rapidamente? Eu julgo que a Rússia passar para um novo patamar nomeadamente, eles têm aqueles mísseis Sarmat e estes mísseis ultramodernos, que não necessariamente nucleares, mas que têm uma capacidade destrutiva, uma precisão... Não, e têm uma grande precisão, isto é, neste momento, nenhum dos contendores está a atingir pontos decisivos do outro, isto é. É evidente que a Rússia e os militares russos, se quisessem, já tinham destruído o quartel-general do Zelensky, sem nenhuma, ou já teriam destruído o caminho de ferro, a linha de caminho de ferro que vem da Polónia para Kiev, e, portanto, mais ninguém ali passaria.
E, portanto, nós estamos num jogo ainda de forças para não causar a ruptura absoluta. Mas há questões que são, do meu ponto de vista, também tão dramáticas quanto a violência física e militar, que é quando há um Estado que proíbe e manda queimar cerca de 600 mil livros porque estão em russo, proíbe que sejam lidas obras de autores de há 200 anos, clássicos e fundamentais na cultura europeia. Isto é, eu não posso admitir que um país europeu, ou que se quer europeu, proíba aquilo que de melhor o pensamento europeu produziu ao longo dos séculos. Portanto, porque isso é trazer a barbárie para dentro. Isto é, nós há pouco estávamos a falar, então nós vamos normalizar a senhora Le Pen, e parece que é chocante. Mas então normalizamos o senhor Zelensky que manda queimar os livros do Dostoiévski e do Pushkin. Portanto, eu penso que quem faz isso está mais fora da minha cultura e da minha civilização e da minha capacidade de diálogo do que uma outra pessoa que fala e que lê e que não os proíbe, não é? Agora, como eu disse, a guerra terminará num momento em que um dos atores, e aquele que é mais decidido claramente é a Rússia, decidir que vai acabar com ela. E a partir daí há outra questão que se coloca, que é o que é que vamos fazer se aquele contendor der um golpe de grande violência num determinado sítio. E é isto que os cidadãos europeus deviam estar a perguntar aos seus políticos, isto é, se a Rússia colocar o Palácio do Governo do Zelensky um míssil no Parlamento ucraniano, o que é que os líderes europeus fazem? Pois. É isto é estas respostas que têm que ser dadas. E se a Rússia, num determinado momento, entende que um grande depósito de material americano na fronteira da Polónia passa a ser um alvo rentável e o destruir, o que é que nós fazemos? Porque em termos da guerra e até do direito da guerra, há o direito hot pursuit, de perseguir as bases dos meus adversários, independentemente de onde eles estejam. E isso aconteceu com as forças portuguesas durante a Guerra Colonial e aconteceu durante todas estas guerras, fomos atacar objetivos de onde partiam ameaças que se tornavam inaceitáveis. Isto é, o que é que os políticos que nós elegemos e os funcionários que nós não elegemos têm a dizer aos cidadãos num caso destes? E ninguém pergunta. A mim, enquanto cidadão europeu, custa-me que os deputados dos Parlamentos Europeus, e não só aqui em Portugal, mas em Espanha, em França e por aí fora, não façam essas perguntas. Alguém ouviu algum deputado do Parlamento Europeu fazer perguntas? Isto é, daqui a 2 anos, quando aparecerem os candidatos ao Parlamento Europeu, nós dizemos assim, o que é que você fez durante os 4 anos em que lá esteve? Não se dá pela existência do Parlamento Europeu, dá-se pela existência do Sr. Borrell. Mas são funcionários. De um funcionário que às vezes mete pena, não é? Mete pena, o Sr. Borrell, e a Sra. Ursula von der Leyen, que quando tomou posse fez um discurso muito bonito e que agora percebe-se que é perfeita, uma desgraça perfeita, não é? E é esta a Europa que temos e que não passa de uma apagada e vil tristeza, como diria o poeta. Foi um prazer estar consigo, Carlos Matos Gomes, e muito obrigado por ter acedido ao nosso convite.
Obrigado, eu. Obrigado. Eu agradeço. Muito obrigada por ter vindo atender o nosso convite. Obrigada também a você que assistiu esse vídeo até aqui. Em Foque. A lusofonia em foco.